A gente já começa o programa falando para você que tem uma máquina digital, mas só usa o zoom e o flash. Pois é, você pode estar perdendo vários efeitos interessantes para as suas fotos. Então a gente vai te dar dicas bem legais. Olha só, presta atenção. Baby, I gotta have some more. Turn the track up. What's it gonna take to get a score? Turn the beat up, yeah. Got me like a fiend banging on your door. Hoje em dia todo mundo tem uma máquina digital, todo mundo se sente um pouco modelo e um pouco fotógrafo. Por isso a gente vai conversar com o Diomarcelo Peçanha, que é professor de fotografia, né, Diomarcelo? A gente quer algumas dicas. Todo mundo é fotógrafo? Olha, eu acredito que sim. Desde o momento que você está portando uma câmera fotográfica, está clicando, está passando por um processo criativo, você é fotógrafo. Porém, ter uma câmera fotográfica não é certeza de que você se torne um bom fotógrafo. Eu acho que é necessário você conhecer a linguagem fotográfica, o potencial da câmera. O que a pessoa precisa saber na hora de comprar uma câmera? O que é preciso ter para que a foto fique boa? Primeiramente, desmanchar essa coisa do mito do megapixel. O megapixel não é tão importante. Eu acho que o que seria mais importante nesse processo é você observar se sua câmera pelo menos tem 5 modos de cenas automáticos básicos. O modo de cena paisagem, modo de cena retrato, modo de cena esportes, modos de cena noturno e macro. Com esses 5 você resolve qualquer angústia de criação. E é fácil fotografar com eles? Sim, é muito fácil, muito tranquilo. Você só precisa entender como que a câmera interpreta o modo de cena que você escolhe. Esse que é o grande barato. Aí ela vai sair da forma como você pensa. Que geralmente as pessoas trocam de um modo para outro, não vê diferença nenhuma, aí volta para aquele verdinho que é automático. Por exemplo, o flash não é a única coisa que a gente precisa usar à noite, né? Não. Você pode fazer uma foto criativa sem flash, com flash com a potência um pouco menor. Bom, então vamos falar já na máquina, né? Para as pessoas que estão em casa se identificarem. Por exemplo, no modo retrato, o que é o modo retrato? Geralmente é o íconezinho, o pictograma é um rostinho. O que ele faz? Quando a gente vai fotografar retrato, qual é o ponto de interesse nessa foto? É a pessoa. Se o ponto de interesse é a pessoa, é o retratado, como que você transmite o maior ponto de interesse para ele? Desfocando ele do fundo. Então o modo retrato faz o quê? Desfoca o primeiro plano do fundo. Mas não é só para fotografar retrato, pessoas. É para fotografar tudo aquilo que você deseja desfocar o fundo. Aí você tem o modo de cena paisagem. O que o modo de cena paisagem a câmera compreende nisso aí? Quando você pensa numa paisagem, você pensa em foco em tudo. Então a câmera ela vai fazer com que tua foto fique com foco daqui até o infinito. Agora o modo noturno ele faz o quê? Esse é mesmo só para utilizar à noite? Sim. O modo noturno é para ser utilizado à noite. À noite você não tem uma luminosidade bacana. A incidência de luz é bem menor do que durante o dia. Então você precisa de um tempo de exposição maior. Então o modo noturno ele faz o quê? Ele faz com que a tua câmera abra, fica um determinado tempo registrando a imagem e termina de executar a foto. Então, para isso, você precisa, primeira coisa, firmar bem a mão, ou colocar num apoio, ou num tripé, que é uma coisa mais técnica, ou utilizar, de repente, mesmo um barbantinho. O barbantinho é o seguinte, você tem um parafusinho aqui atrás. Toda câmera tem essa rosquinha aqui embaixo, e é padrão isso, é um parafusinho de 1/4. Você compra um parafusinho de, por exemplo, 25 centavos, bota um barbantezinho nele, vai enroscar ele aqui embaixo, que é padrão, toda câmera é a mesma rosquinha. E o que acontece? Você vai pressionar aqui, então você vai criar uma linha de tensão, evitando que a câmera fique tremendo. Eu quero fotografar pessoas. Então, você vai fazer o que dessa vez? Vai fazer a mesma coisa, modo de cena noturno, só que vai acionar o flash da câmera. E vai fazer com que a pessoa não fique mais de 1,5 metro de você. Esse flash vai ajudar a congelar a pessoa. Ela vai ficar nítida na foto e você vai registrar a luminosidade no fundo. O modo esportes, o que ele faz? Geralmente é um bonequinho correndo. E esse bonequinho correndo, ou às vezes não tem um modo esportes, às vezes ele tem o quê? Modo crianças e animais. Aí a gente começa a analisar, modo esportes, crianças e animais. Geralmente são coisas em movimento. Como eles estão em movimento, o que vai acontecer? Você precisa congelar esse movimento.
Aí esse modo esporte vai fazer com que tua fotografia fique congelada. Agora, é só para fotografar criança? Não, tudo aquilo que você precisa congelar o movimento. Muito legal. E esse macro é o quê? Que eu nunca tinha ouvido falar. O macro é um barato. O macro se você começa a fotografar pelo macro, é aquilo que te faz sentir fotógrafo. Não tem como, porque você começa a revelar um universo que está escondido no meio desse todo aqui. Porque é a hora que você pode entrar na intimidade da cena. Você se aproxima muito perto do objeto. Então você fotografa inseto, você fotografa texturas, você fotografa, de repente faz de uma graminha, uma mata totalmente desconhecida. Tenho certeza que com as suas dicas agora o pessoal vai ficar mais ligado. Tá, eu que agradeço, foi muito bacana, eu acho que a reportagem ela vem para valorizar realmente a linguagem fotográfica, que é o que sobressai nisso tudo, não é o equipamento, é a linguagem fotográfica. Com certeza, todo mundo agora vai se sentir um pouquinho mais fotógrafo.